Você já parou para se perguntar se Jesus realmente existiu? Apesar de ser a figura central da religião cristã e a própria história ser dividida através do seu nascimento, algumas pessoas ainda questionam a sua existência. No entanto, a história e a arqueologia nos apresentam diversas evidências que comprovam a existência de Jesus, mais do que muitas outras figuras históricas conhecidas. Por exemplo, existem mais fontes históricas que comprovam a existência de Jesus do que de personalidades como Júlio César e Alexandre o Grande, e achados arqueológicos como ossuários de Tiago e de Caifás são apenas alguns de muitos exemplos que comprovam a presença de Jesus na história. Também temos achados de ruínas, cidades e menções de historiadores não cristãos descrevendo Jesus tanto de forma direta como de forma indireta, mencionando seus seguidores. Neste vídeo, vamos explorar as evidências históricas e arqueológicas que comprovam a existência de Jesus. Iremos abordar desde as fontes históricas até os achados arqueológicos, passando pelos testemunhos de historiadores não cristãos. Prepare-se para descobrir como a história e a arqueologia confirmam a existência de uma das figuras mais influentes da humanidade. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. A existência de Jesus é de extrema importância para a história e para a religião cristã, pois se Jesus não existiu, todo o relato bíblico perde a sua credibilidade e autoridade. Entretanto, até os dias de hoje, os estudiosos entraram em um consenso que Jesus de fato existiu. As principais fontes históricas que comprovam a existência de Jesus são os textos do Novo Testamento e fontes não cristãs. O Novo Testamento, que contém os evangelhos e outras cartas escritas pelos primeiros cristãos, pode ser considerado uma fonte histórica por diversos motivos. Entre eles, as cartas de Paulo, escritas entre os anos 50 e 60 d.C. Elas são consideradas as primeiras fontes cristãs existentes. Elas fornecem informações importantes sobre a vida e as crenças dos primeiros cristãos, incluindo as suas crenças sobre Jesus. Em segundo lugar, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são fontes históricas importantes, pois foram escritos por volta de 50 a 100 d.C. e contêm relatos detalhados da vida e dos ensinamentos de Jesus. Além disso, é importante destacar que muitos estudiosos acreditam que os evangelhos são relatos históricos, baseados em testemunhos oculares e em tradições orais, que foram amplamente divulgados no seu período de escrita. Os evangelhos contêm informações detalhadas sobre a vida de Jesus, incluindo seus ensinamentos, milagres, julgamento e sua crucificação. Esses relatos são coerentes entre si e com outras fontes históricas não cristãs, o que aumenta ainda mais a credibilidade dos relatos bíblicos. No entanto, muitos que criticam quanto ao uso do Novo Testamento como fonte histórica, por se tratar de um texto religioso, mas muitos estudiosos argumentam pelo fato de ser um conjunto de livros bem antigos que cruzaram séculos até chegar nos dias de hoje. E é um fato que o Novo Testamento não é meramente um texto religioso, mas sim se trata de um conjunto de livros históricos. Além do Novo Testamento, existem diversas fontes não cristãs que comprovam a existência de Jesus. Um dos exemplos mais famosos é o relato do historiador Flávio Joséfo, que menciona Jesus em suas obras Antiguidades Judaicas e Guerra Judaica. Outros exemplos incluem o historiador romano Tácito e o governador romano Plínio, o Jovem, que mencionam Jesus em seus escritos. Existem várias evidências arqueológicas que confirmam a existência de Jesus. Entre elas destacam-se os ossuários de Tiago e de Caifás. Tiago era o irmão de Jesus, mencionado no Novo Testamento, e seu ossuário foi encontrado em 2002
com uma inscrição que diz Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Esse achado é considerado uma das mais importantes descobertas arqueológicas relacionadas a Jesus, pois ela confirma não apenas a existência de Tiago, mas também de seu irmão Jesus. Outro achado importante é o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote, que teria julgado Jesus. Esse ossuário foi encontrado em 1990, com uma inscrição que diz Caifás em aramaico. Embora não haja menção direta de Jesus no ossuário, sua descoberta é considerada uma confirmação indireta da sua existência, uma vez que Caifás é uma figura importante da história do Novo Testamento. Além desses achados, existem outras evidências arqueológicas que ajudam a confirmar a história do Novo Testamento, como as ruínas de Cesareia Marítima, cidade construída por Herodes o Grande e mencionada na Bíblia como o local onde Pilatos teria julgado Jesus. Outro exemplo é a descoberta da casa da família de Jesus, em Nazaré, que inclui uma oficina de carpintaria, e é considerado um local onde Jesus teria passado parte da sua vida. Além desses achados, há outros artefatos, evidências arqueológicas, que embasam a história do Novo Testamento. Esses achados incluem inscrições, monumentos e ruínas de locais mencionados nos evangelhos. Por exemplo, a Pedra de Pilatos é uma inscrição em latim encontrada em Cesareia Marítima, que menciona o nome de Pôncio Pilatos, o governador romano que julgou Jesus e o condenou à crucificação. A descoberta de uma inscrição em hebraico, que menciona o Templo de Jerusalém, o local mais sagrado do judaísmo e um dos locais mais importantes para a história de Jesus. Também temos as escavações de Cafarnaum, uma vila de pescadores na Galiléia, que descobriram uma sinagoga do primeiro século, possivelmente a mesma que Jesus pregou e curou um homem possuído por um espírito imundo. A inscrição de Herodes, encontrada no local de sua tumba, em Heródio, também confirma a existência do rei Herodes, que ordenou a matança dos meninos em Belém. Entre outros achados, que ajudam a embasar a existência de Jesus, e além destes, também temos registros de historiadores não cristãos. Alguns mencionam Jesus de forma direta, falando seu nome, enquanto outros mencionam de forma indireta, fazendo referência aos seus seguidores, ou aos ensinos deixados por ele. Por exemplo, Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século. Ele mencionou Jesus em suas obras, Antiguidades Judaicas e Guerra Judaica. Ele descreve Jesus como um homem sábio e virtuoso, que realizou milagres e foi condenado à morte na época do governador Pôncio Pilatos. Também temos Tácito, um historiador romano do século II. Ele escreveu em sua obra Anais sobre a perseguição dos cristãos sob o governo de Nero. Ele menciona que os cristãos foram nomeados assim por seu líder, Cristo, que foi executado sob o governo de Pôncio Pilatos. Suetônio, um historiador romano que escreveu A Vida dos 12 Cesares, mencionando a expulsão de judeus de Roma sob o reinado de Cláudio, possivelmente devido a tumultos causados por Crestus, uma possível referência a Cristo. Celso, um filósofo grego que escreveu um tratado contra o cristianismo no século II, onde ele menciona Jesus como um carpinteiro que se tornou líder de uma seita judaica. Justino Marte, um filósofo e apologista cristão do segundo século, que menciona Jesus em suas obras Diálogo com Trifão e Apologia, além de citar as narrativas do Novo Testamento. Em resumo, a história e a arqueologia apresentam as mais diversas provas sobre a existência de Jesus, desde escritos que o mencionam até ruínas, túmulos, o que faz Jesus ter mais provas de sua existência que Pitágoras, Sócrates e outras figuras históricas bastante mencionadas atualmente. E o que você achou do vídeo? Gostou de saber mais sobre a existência do Messias e Salvador da humanidade? Se sim, compartilhe com seu amigo, que também tem interesse nesses assuntos.